Amém? Então, o que acontece? Vamos aprender um pouco, amém? Dentro da palavra. Então, a maioria dos crentes, né, dos cristãos, eles oram em línguas, né? Tem pessoas que oram em línguas, já foram batizados com o Espírito Santo, mas nunca entendem, né, o poder, né? Aquele poder devastador, né? Devastador que é gerado na oração em línguas contra o inferno, contra os demônios, contra as enfermidades, entendeu? Eu acredito que tem pessoas aqui que já tiveram essa experiência, às vezes está com uma enfermidade, de repente orar em línguas e foi curado, entendeu? A oração em línguas te cura, a oração em línguas te liberta, nos liberta. Então, você ora em línguas, né, regularmente, entendeu? Tem pessoas que oram em línguas regularmente, tem pessoas que oraram, foram batizadas, mas não conseguem, não continuam. Mas tem aqueles que decidem orar em línguas assim para valer. Lembra o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, versículo 18, né? Ele diz que ele dava graças a Deus, porque ele orava em línguas mais do que todos os irmãos. Meu Deus, tremendo, né? Ele não estava se exibindo, né, sobre a congregação, sobre os irmãos, não. Ele estava dizendo que, ele estava falando o real, né, motivo, porque ele era vencedor em todas as batalhas. Olha aí que lindo, né? Então, a oração em línguas não é um bônus. Não é um bônus. Muitos cristãos acreditam que é um bônus. Ah, tem oração em línguas. Ah, se eu for batizado, amém. Se não, você está entendendo? Não, queridos. Lembra, o apóstolo Paulo diz assim, que nós não temos que nos conformar com este século, mas nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, se tem uma coisa que é uma arma poderosíssima para que a gente transforme, mude todas as situações ao nosso redor, amém? Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa igreja. Se tem uma coisa que vai levar você a mudar as circunstâncias, né, as lutas, as dificuldades, tem uma coisa, essa arma poderosíssima que é a oração em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas, ela não, como a gente já falou, né, não é um bônus, é uma arma indispensável a todos os filhos amados de Deus. É uma arma. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, né? Por que a arma indispensável, né? Porque, olha só, o que diz? 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, né? Vamos lá, aqui, rapidinho. 14, 2. Diz assim, ó. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Entendeu? Porque ninguém entende. E em espírito fala de mistérios. Veja essa frase. Em espírito fala mistérios. De mistérios, a minha Bíblia diz. Então, o que é isso? Fala coisas em espírito, você vai falar coisas, entendeu? Que não está no nosso mundo aqui, entendeu? Em espírito fala mistérios, fala coisas que vai além da compreensão, a compreensão humana. É a mesma coisa que está escrita no capítulo 2, né? Vamos lá também, capítulo 2 de 1 Coríntios também, tá? Então, vai além da compreensão humana, entendeu? Além da compreensão humana. Então, se eu quero, lembra da mensagem? A fé que tem expressão, né? A fé sem expressão e a fé que tem expressão. Então, se eu quero viver uma fé que é fé mesmo, que tem expressão, que vem da palavra, eu preciso adotar este dom como um dom indispensável na minha vida. Aliás, é o dom pelo qual virá os demais dons que Deus quer de mim e de você. Amém? Então, a oração em línguas. Por quê? Porque quando Jesus mandou, só a gente perceber, quando Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, é como se ele dissesse assim, eu não vou deixar esses homens molengões, né, sem espinha dorsal, fazer minha obra, sem eles serem batizados com o Espírito Santo. Né? Em outras palavras, Jesus quis dizer isso. Foi isso que ele pensou. Está lá em Atos capítulo 1.
Eles assim, não se afastem. E eles já estavam lá te perguntando, ai Senhor, como é que vai ser, né? Eles queriam saber como é que Jesus iria voltar novamente, né? Como é que vai ser o fim de tudo, né? A volta de Jesus novamente. Está lá no versículo 4, né? Que eles fazem a pergunta e Jesus falou para eles que eles ficassem em Jerusalém. Eles ficaram ali cogitando, né? Já a volta de Jesus. E Jesus disse, olha, vocês vão ter do versículo 4 em diante, de Atos capítulo 1. O que vocês têm que fazer é ficar em Jerusalém, não se apartar, não sair de Jerusalém. Vocês têm que receber, até que vocês recebam do alto a promessa do Pai. Amém? Então, se é uma promessa do Pai, eu não posso hesitar de tê-lo. Não, de jeito nenhum. Essa tem que ser a principal arma para mim, a oração em línguas. Amém? Quando você descobre isso, né, você vai ver que não vai haver confusão, né, desespero na mente da gente diante de qualquer circunstância. Então, no capítulo 2, você vai ver aqui também, ó, vamos ver do versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Como eu vou pregar sem o batismo com o Espírito Santo? Está entendendo? Posso pregar? Sim. Mas sabe o que Jesus disse? Que muitos vão chegar diante dele e vão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei. Eu expulsei demônios, operei maravilhas, né? Mas Jesus disse assim, mas eu não te conheço. Ele diz que ele dirá para muitos, ele vai dizer para muitos. Então, a oração em línguas é uma intimidade com o Espírito. É você saber a língua de Deus, você trazer para você, de buscar do Espírito, através do Espírito, a revelação dele para ti, para a tua vida. Para que tu não andes, né, que eu não andes em confusão, em medo, né? Aqui, ó, versículo 7, né? Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou, é uma ordem. Joel capítulo 2, ele ordenou. Atos capítulo 1, ele ordenou. Atos capítulo 2, realizou. Amém? Então tá aqui, ó. Ele ordenou. Quando? Antes dos séculos para a nossa glória. Para que a gente ande de glória em glória, amém? Não de derrota em derrota. Então, versículo 8, ele diz assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca sacrificariam ao Senhor da glória, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aonde eu busco? Aí 1 Coríntios 14, onde eu busco? De uma maneira que ninguém entende, só o Espírito Santo. Ai, que lindo! E o versículo 4, ele diz assim, que a oração em línguas nos edifica, é você se edificando individualmente. Nesse capítulo ele também fala do profetizar, mas ele fala da oração em línguas que é só para você. Amém? É você e Deus. Ninguém pode se meter nesse negócio. Amém? É por isso que a gente deixa você aí quietinho 1 hora. Agora você tem que ser responsável por você mesmo. Porque se você enrola, eu acredito que não é o seu caso, mas se alguém enrola, ele fica para lá e para cá, ai meu Deus, tanta coisa para me fazer, ai Jesus, que eu fui me chamar justamente agora. Não, esse negócio aqui é para os príncipes, para as princesas do Senhor, para os reis. Apocalipse 1, a Bíblia diz, versículos 5 e 6, você é essa princesa, esses reis da terra, que a Bíblia diz, amém? Chamados por Cristo, para ter intimidade com o Espírito. Aí você se tranca no quarto. Eu conheço uma jovem, que ela aprendeu, ela começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, ela queria tanto, e um dia ela estava com uma ferida no joelho, ela tinha jogado, ela era jogadora, né, de vôlei lá em Primavera. Ela morava lá na cidade de Primavera. Então, ela estava num time lá, se preparando para ser uma jogadora de vôlei, né? Sabendo ela que Jesus já estava preparando ela para ser uma missionária, entendeu? Aí, eu ganhei ela com 17 aninhos, né? E aí, a gente levou ela para o retiro, né? Naquela época, a gente fazia retiro, chamava-se retiro, né? Hoje, encontro, né? De jovens, pela época do carnaval, veio ela para Araçatuba, e aí ela aceitou Jesus, um testemunho muito forte do Paulo
até esqueci o nome desse homem, né, que ele foi escondido, sabe, 12, lá no começo do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ele se converteu e ele era um bruxo, um dos maiores bruxos no Rio de Janeiro, né? Quando ele se converteu, Deus transformou a vida dele e ele foi e contou essa história dele, né? E ela, muito tocada, aceitou Jesus, voltou para casa. Foi muito rápido a conversão da Mag, né? E ela chegou em casa decidida. Não, pastor, eu quero ir para os cultos de oração, eu quero. E nessa época, os jovens, as pessoas que se foram formadas, pastores, que hoje estão na obra, estão firmes, entendeu? Eles mesmo são pessoas de oração, a gente conhece eles. Todos eram nessa faixa de idade de 17 para cima, 17 até 30 anos, acho que no máximo 30 anos, os que foram formados pastores, né? E eu sei que a Mágia chegou e ela queria ser cheia do Espírito Santo. Queria, então ela tinha um desejo, uma fome. É isso, é assim que começa. Ela tinha um desejo, uma fome. As vigílias que a gente fazia era virando à noite. Hoje é maior dificuldade para a gente conseguir pessoas para virar à noite com a gente. Era virando à noite mesmo, entendeu? E a Mágia, e ela estudava no dia seguinte, 17 anos, ainda estava indo no ensino médio, né? Aí, tá, a Mágia ferida, ela caiu, machucou o joelho e é uma noite de busca do batismo com o Espírito Santo, entendeu? A noite do Pentecostes, a gente chamava. E aí o que aconteceu que a Mágia foi batizada, ela foi tão cheia, ela não conseguia ficar de joelho, né, muito tempo, e ela estava em pé, e ela pulava, ela saltava, meu Deus, foi muito lindo o batismo com o Espírito Santo dela, né? E aí ela se dobrou, esqueceu do joelho. Foi muito lindo esse testemunho. Ela esqueceu do joelho, se dobrou de joelho, entendeu? E se dobrou e ficou ali horas e horas, porque foi à noite, né? A gente tinha de vigília, horas a Mágia. E quando terminou a vigília, a Mágia estava curada do joelho. Gente, foi muito lindo isso, hein? Curada, ela disse assim, pastor, eu esqueci meu joelho. E me ajoelhei, porque eu queria orar de joelho, orando em línguas. Ela ficou ali o resto da noite de joelho, orando em línguas, e o joelho foi curado. Você está entendendo? Hoje ela é uma menina que conhece a verdade, está ao lado de pastores lá na cidade onde ela mora. Ela é uma missionária, entendeu? Trabalha com os pastores lá da cidade onde ela mora. Então, queridos, nós podemos observar que tem que ter um desejo, um querer, amém? De ir para uma intimidade com Deus. E é você e Deus. Então, muitas pessoas foram batizadas com oração em língua, com falar em línguas, mas estão aquém daquilo que Deus quer. Por quê? Porque não deram continuidade. Simplesmente. Então, a oração em línguas não é um bônus. É uma arma indispensável a todos os filhos amados de Deus. 1 Coríntios 14, 2, nós vemos isso, né? E em espírito você fala mistérios, amém? O que é mistério? Falar mistérios, falar coisas além da compreensão humana, entendeu? Além da compreensão natural. Lembra? Em 1 Coríntios 2, 14, diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito. Então você vem para Jesus, você vem um homem natural. Como que você acha que você vai se tornar uma pessoa sobrenatural? Como que você acha que você vai se tornar uma pessoa que tem a mente de Cristo na ativa? Se você colocar na ativa, porque o Espírito está em você. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então a oração em línguas é você ativar, olha só, é você ativar o Espírito, o seu Espírito, amém? Na ação do Espírito de Deus. Vamos lá? Aí mesmo, no capítulo 2, eu vou mostrar isso para você, tá? Então, o versículo 9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele preparou, amém? Mas são coisas sobrenaturais. Se eu não buscar a oração em línguas, como é que eu vou viver o sobrenatural? Versículo 10, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Imagina se Jesus não falou para os discípulos, olha, eu não vou mandar vocês ainda abrir a igreja, porque
vocês ainda são molengões. Não, bastava eles saber que eles eram molengões mesmo. Eles não tinham espinha dorsal. E Jesus disse para eles o quê? Olha, Jesus simplesmente orientou eles o que eles fazerem, o que eles teriam que fazer, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Então eles precisavam ou não precisavam ser revestidos do poder? E qual era esse poder? Ele disse no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e ser-me-eis, só daí ele disse assim, ser-me-eis minhas testemunhas. Amém? Testemunhas. Entendeu? Então, era essa a orientação. E eles não poderiam fugir disso. A Bíblia diz que eles permaneceram. Está lá no versículo 14, eles permaneceram. O problema da gente é que a gente não quer permanecer. A gente quer que as coisas sejam feitas para a gente, assim, de uma hora para outra, de um instante para o outro. Entendeu? Mas Deus diz que não é assim. Mas Ele prometeu a promessa para mim e para você. Coisas que só Ele pode revelar no teu espírito. Está aqui, Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. É ou não é? Porque o Espírito penetra todas as coisas ainda das profundezas de Deus. Tem pessoa melhor para saber das profundezas de Deus, do pensamento de Deus, da intimidade de Deus, do que o Espírito Santo? Ah, meu Deus, que lindo, tremendo. A minha oração tem que ser com Ele. Amém? Então, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? E que nele está, assim também. Glória a Deus. Presta bem atenção. Ele diz, assim também. Assim também. Ele diz assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha aí. Amém? Viu como nós precisamos abrir nossos olhos? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. A Bíblia diz, Aí ele está dizendo, olha, você não recebeu o Espírito do mundo. Veja bem, você não recebeu o Espírito do mundo, mas você recebeu o Espírito que provém de Deus. Ele te deu um novo Espírito. Um novo Espírito. E esse novo Espírito tem que agir. Tem que agir. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que fazer o quê? Como um sacrifício. Nós temos que ir orar como um sacrifício, cultuar como um sacrifício. Por quê? Porque o nosso corpo não quer. A nossa mente não quer. Nossa maneira de pensar é outra. É outra. Não é verdade? Você convida as pessoas para ir para a igreja, as pessoas, entendeu? Às vezes já estão até na igreja com você. Você olha, vamos estar no culto de oração, não vai ter um culto de oração, não vamos estar orando. Aí a pessoa, não, mas eu já vou no domingo. Você está entendendo? Então a nossa mente, ela impede de receber o que Deus já preparou para nós antes da fundação do século. Entendeu? Ele diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Olha aí. Para quê? Para que fiquemos, eu tenho um Espírito novo, aleluia, glória a Deus, vou morar no céu. Não, está aqui, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos é dado gratuitamente por Deus é algo que é revelado pelo Espírito. Está aqui, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Está aqui. Entendeu? Ele nos revelou pelo seu Espírito. Está aqui no versículo 10, tá? Versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se eu não me dedicar em oração em línguas, como eu vou saber das coisas que estão no íntimo de Deus, para Ele revelar para mim, como diz 1 Coríntios 14, que a oração em línguas é você numa intimidade com o Espírito, e só Ele te entende, e só você, o teu Espírito, entende Ele. Meu Deus, olha aí. Você está entendendo? Então Ele nos revelou algo, que não é algo que você apenas vai receber, entendeu? Vai receber por homens, por pessoas, não, é você e Deus. É você e Deus. Por homens você é instruído, como diz Efésios 4, versículo 11 diante. Pelos homens, né? Pelos pastores, pelos profetas, pelos apóstolos, você é instruído, mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Está escrito aqui,
Por isso que tem gente, ora por mim, vocês oram por mim. Tá entendendo? Vocês oram por mim, puxa, o crente que tem a mesma coisa que você tem, o mesmo potencial que você tem. Você tá entendendo? Mas a questão é isso, é porque tá no desânimo, entendeu? Tá como é que se viver numa vida, como diz o nordestino, bandoleira, né? Que tiver de ser, será, entendeu? Esse dia nós estávamos pregando, né? E levantou uma senhora, uma irmã, no meio do, oh meu Deus. A gente fica até com vergonha, né? Uma irmã, pastora, mas as coisas. Uma irmã, ela estava falando, né? Que no começo da fé dela, isso serve para nós, hein? No começo da fé dela, ela estava contando os testemunhos, que o filho dela foi curado, o filho dela era surdo, né? Foi comprovado pelos médicos, pelos exames, e ela entrou numa campanha. Lembra a época das pessoas fazendo muita campanha? Então, nós precisamos continuar fazendo sim, para trazer os ímpios. Aí essa mulher, ela colocou no coração que o filho dela ia ser curado. E acho que era 7 elos, e ela foi 7 elos. No último elo, levantou uma tempestade, que tudo ficou escuro, e a chuva caindo, e o marido dela falou, como é que você vai levar esse menino, né, no colo, levar para a igreja, daqui até a igreja, que é longe? A mulher decidiu, ela contando, hein, pra gente, ela decidiu, pastora, era o último elo, e eu coloquei no coração, não vou falhar, eu vou sim ouvir a palavra, entendeu? Eu vou sim. E aí ela colocou no coração e ela foi. E naquele dia a criança foi curada. Hoje está um rapaz, ela disse que ele ouve mais do que todo mundo. Você está entendendo? Todos da casa, entendeu? Deus curou ele perfeitamente, aquela criança que era surda. Entendeu? E aí ela foi contando. Aí ela encarregou logo um testemunho atrás do outro, né? E ela dizendo assim, olha, e o meu irmão, pastora, tinha a rótula do joelho dele que não encaixava, desencaixou, né, sei lá o que aconteceu, num acidente, né, e os médicos disseram que nunca mais ia encaixar, e os médicos já tinham lutado para isso acontecer e nada, e os médicos desenganaram. E aí ela disse assim pro irmão dela, o irmão dela não conhecia Jesus, ela disse, não, o Senhor, meu Deus, o Deus que eu creio, olha aí. Sabe, queridos, esses testemunhos não estão na Bíblia, entendeu? Mas são reais também, são agora, são feitos, entendeu? Se fosse lá naquela época da mulher do fluxo de sangue, ele entraria para a Bíblia, entendeu? Mas aí, olha só, é isso que nós precisamos. E quantos testemunhos também você tem? Aí, sabe o que ela disse? Depois de contar tanto testemunho, ela disse, agora, pastora, hoje eu me sinto tão fraca, eu me sinto desanimada, e eu fico questionando por mim mesma. Por que eu não tenho aquela fé que eu tinha antes? Pois é, aí o pastor Aloysio pegou ela de jeito, né? E dentro da palavra, falou, pois é, irmã, olha, o que acontece isso, ensinou ela dentro da palavra. Você precisa sim voltar ao seu primeiro amor, entendeu? Aí a outra se levanta e diz assim, mas pastora, mas as pessoas dizem na palavra, olha aí como falta entendimento pra gente, né? Pra muita gente. Mas a palavra de Deus diz que tudo acontece ao tempo de Deus. Deus tem o seu tempo de operar, gente. Somos nós que fazemos acontecer. Porque a mesa está preparada. A mesa está pronta, nós só precisamos sentar. A Bíblia diz que ele te deu um espírito proveniente dele. Entendeu? Aí até o pastor Luiz usou, né, uma palavra muito forte, falou assim para ela, olha, irmã, o diabo ele quer usar assim, os próprios versículos da Bíblia. Ele fez isso com Jesus. Para parar a gente, para barrar a gente. Jesus quer que se levante, entendeu? Que nós nos levantemos na nossa fé, entendeu? Gente, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Que se chama hoje, o tempo que se chama hoje, né? Então, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, né? Para que pudéssemos conhecer. Então, Deus te deu um novo espírito para que você vá para a oração em línguas. Amém? Busque dele a revelação. Ele diz que é gratuitamente. Olha aí, meu Deus, está escrito aqui, ó. O que nos é dado gratuitamente. O que nos é dado gratuitamente? Volta de novo. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, é isso que nos é dado gratuitamente. O ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as
que Deus preparou, né? As coisas que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Então, ele deu um espírito novo. E olha o que ele diz no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Eu posso ter Jesus e continuar uma pessoa natural. Entendeu? Com medo, insegura, entendeu? Mas o que nós estamos vendo hoje é o que acontece conosco se nós passarmos a orar. É afinco em línguas. Amém? Porque em espírito nós falamos mistério. Aquelas coisas que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Ele diz que ele preparou para os que ele ama. Ele preparou para mim, para você. Você é amada do Senhor Jesus. As coisas que vão além da compreensão natural. Entendeu? Ah, mas as pessoas vão me criticar. Não, você tem que viver sobre o sobrenatural para você levar as pessoas cegas também ao sobrenatural. Vai lá para Romanos 8, 26. Vamos lá? Romanos 8, 26. Vamos correr um pouquinho na Bíblia, né? 8, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. Nós estamos pertinho aqui, tá? Aqui, ó. 26. Olha o que a palavra de Deus diz. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Olha aí. Nós pedimos, mas será que nós pedimos a Deus, nós oramos a Deus de forma que convém? Não. Muitas das vezes não. Mas existe uma maneira melhor da gente orar de forma que convém. Amém? Orar no Espírito. Amém? Ele diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? E você sabe, gemidos inexprimíveis, né? É o gemido do Espírito Santo. Então, só o Espírito Santo, ele conhece o que você precisa, o que precisa ser dito para você. Amém? Ele sabe o que precisa ser dito diante das adversidades. Às vezes a gente quer meter a mão pelos pés, né? Já quer falar, já quer agir, mas ele sabe o que precisa ser dito. Por isso a oração em línguas. Ele vê todas as batalhas espirituais, ele conhece a estratégia do inimigo. E por isso, Efésios capítulo 6, lembra de Efésios 6? Né? Ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra quem? A nossa luta é espiritual, né? O diabo e os seus demônios, né? Os demônios dele, né? São espíritos dominadores, a Bíblia diz, é um governo. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele sabe como nós devemos nos defender e vencer. Amém? Só o Espírito Santo sabe. Então, existe a oração do nosso intelecto, né? Do nosso entendimento. Aliás, do intelecto não, né? Vamos falar melhor. Do nosso entendimento. Amém? O nosso entendimento limitado. Mas também existe a oração estratégica do Espírito Santo. Amém? Por nós. Está aqui. Essa é uma oração estratégica. Ele diz que ele sabe como orar da forma que convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Judas, capítulo não, né? Versículo 20, só tem um capítulo, né? Judas, vai correndo para lá. Olha o que diz Judas, né? Judas 20. Entendeu? Judas 20. Diz o quê, ó? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, né? Sobre a vossa santíssima fé. Glória a Deus. Sobre a vossa santíssima fé. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A oração em línguas é você ser edificado. Amém? A vossa santíssima fé, diz aqui a palavra do Senhor. Estou terminando aqui, tá? Orando no Espírito Santo. Como eu edifico a minha fé? Como eu me edifico? Amém? Então, o Espírito Santo, ele sabe como nos defender, né? Ele sabe. Entendeu? Existe a oração do entendimento limitado, né? E também existe a oração estratégica do Espírito. Que está aqui. Orando no Espírito.
Amém? Aí, a oração estratégica do Espírito Santo, que é a oração em língua, é para nos edificar nossa fé, né? Edificando-nos em nossa fé santíssima, tá aqui, ó. Então, você, né? Você ora em línguas, né? Você está edificando, amém? Se edificando, edificando-se a si mesmo, né? Você está edificando, está preparando uma estrutura inabalável dentro de você. Veja bem, a oração em línguas vai te preparar, vai fazer em você, dentro de você, no teu espírito. Lembra? Você tem um espírito proveniente de Deus. Amém? Então, esse espírito, ele vai ser edificado. Glória a Deus. E não vai ter nem para a tua mente. Não vai ter. Imagina um exército, né? Os soldados, eles vão para a guerra, para a batalha, eles vão debaixo de uma orientação. Eles não vão pelo sentimento deles. Entendeu? É por isso que eles são recrutados, né? Preparados primeiro, para ver se realmente eles vão continuar ou não. Por quê? Porque eles têm que estar decididos a viver pela orientação, né? Daquele comando ali que é dado para eles. Entendeu? E assim também nós. Na medida que você ora em línguas, você vai ficando tão resistente que vai ter pessoas do teu lado que vai começar a te ignorar. Ou, é verdade, vai ter pessoas que não vão te entender nada. Eu posso te mostrar isso na Bíblia, tá lá no livro de 1 Coríntios 2, né? Se você for ver lá, do versículo 15 em diante, 14 em diante, né? Vai dizer assim que as pessoas elas não vão compreender você, mas você vai discernir os espíritos. Amém? Você vai compreendê-las, mas elas não. E a Bíblia diz por quê? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Entendeu? Então você vai ter ali, como é que se diz? Vai ter guerra. Entendeu? Por quê? Porque vai ter pessoas que vai te chamar de doidos, né? De doida. Tá entendendo? Porque você vai crer em algo sobrenatural. Da mesma forma. E aí a gente para. Agora, olha, não é o melhor exemplo para a gente ver, né? Olha só. Aí você assiste os filmes, né, ali de guerra, de batalha, e você vai ver aquele exército decidido a morrer por aquela causa. Entendeu? Mas eles imagina se dentro deles não tem a vontade deles voltarem atrás. Com certeza. Mas eles estão tão bem preparados com o comando, né? Você está entendendo? Tão bem preparados que eles não conseguem voltar atrás. Entendeu? Eles, pelo contrário, eles vão ajudando um ao outro ali a permanecer. Você está entendendo? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu Deus, olha, ela vai liderar, ela vai estar à frente, o Espírito Santo vai poder usar ela, amém? Porque o Espírito Santo, ele vai usar a tua voz, ele vai usar a tua atitude, entendeu? Ele vai usar, amém? Mas ele vai dar o comando, ele vai falar, ele vai te usar na palavra certa, você está entendendo? Então, sem o Espírito Santo, você vai ficar, entendeu? Você vai ficar longe da edificação, sem o Espírito Santo, sem a oração em línguas. Nossa, pastor, não sabia disso. Então, fica sabendo, entendeu? Fiquemos sabendo. Então, quando você ora em línguas, você está edificando, né, uma estrutura inabalável dentro de você, né? Sem o Espírito, está sendo, como é que se diz? Você está sendo preparar, aliás, do contrário, sem o Espírito, né? Sem o Espírito não tem como ser construído, ser edificado. Entendeu? Então, você vai estar sendo carregada, né? Você vai estar sendo preparada, amém? Para a obra do Senhor, para que Deus te use, né? Com poder divino, entendeu? É como se cada sílaba que você fala em línguas, né, fosse um tijolo colocado na construção do seu homem interior. Tá entendendo? Então, você já viu, né, que muitas vezes, assim, na vida, né, você tem fraqueza, tem desânimo, entendeu? Você tem medo, nós não somos assim, entendeu? Você já viu que há vezes, né, que a sua fé parece assim fraca, parece que você está sem força, né, para vencer as batalhas, né? Você já pensa nas pessoas, já pensa, ai meu Deus, quem pode me ajudar? Não é assim? É automático, isso aí nós também, todos nós somos assim, entendeu? E por que isso?
Isso é porque o seu espírito precisa de edificação. Deus diz que ele não nos deu um espírito proveniente do mundo, ele nos deu um espírito proveniente dele. Então eu preciso estar nele. Porque se é o espírito proveniente dele, então é ele que vai me edificar. Eu não vou poder ser edificada por outra coisa. Amém? É a mesma coisa do teu celular. Você procura um carregador aí, né, para carregar ele, você vai ver que foi feito ali um buraquinho ali, esse buraquinho do celular, que não cabe. Nossa, esse aqui não vai dar certo. Então, o Espírito Santo é a linha, amém? Glória a Deus. É nele o poder, ele vai conectar. A Bíblia diz que ele é o único que conhece as profundezas de Deus. É o Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 18, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, ele não está se exibindo, entendeu? Paulo, ele era tão convicto, né, que ele declarava, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais em línguas do que todos vós, né? Todos vocês. Então, esse era o segredo, né, do ministério do apóstolo Paulo, para que ele suportasse todo tipo de adversidade. Imagina, ele suportou prisão, ele suportou, né, até apedrejamento, né, ele suportou surra, né, que deram uma surra nele, e ele ficou como morto, né, e foi assim que ele pôde escapar. Então, quantas lutas, quanto sofrimento, espinho na carne, meu Deus, quanta luta que ele enfrentou. E Jesus disse que ele iria sofrer por causa do nome dele, né? E quem não sofre por causa do nome de Jesus, né? Então, para que a gente possa edificar o nosso espírito, não tem outra maneira de edificar se não for pela oração em línguas. Nós vemos aí dentro da palavra, né? Entendeu? E esse era o segredo do apóstolo Paulo, né? Do ministério do apóstolo Paulo que está de pé, né? Então, não adianta a gente pensar assim, né, que nós devemos sentir alguma coisa quando você ora em línguas. Outra coisa também muito importante para a gente saber. Eu oro em línguas, eu não sinto nada, entendeu? Não é sentimento, né? Baseado em como é que se diz? Não é um sentimento, né? Não é baseado no sentimento, né? Pelo contrário, amém? A oração em línguas é baseada em revelação. Nós vimos isso em 1 Coríntios capítulo 2, né? A revelação. Ele diz assim, isso nos é dado, nos é revelado pelo Espírito. Glória a Deus. Então, a oração em línguas não é sentimento, eu preciso sentir, entendeu? Nós não podemos, versículo 11, né, capítulo 11, perdão, de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e aqui é a prova daquilo que a gente não vê. É a prova daquilo que a gente não vê. Deus disse que o que ele tem para revelar para mim é o que eu não vi. Amém, glória a Deus. Então tem que começar pelo Espírito, entendeu? Começando pelo Espírito. A oração em línguas vai nos edificar a tal forma que, por exemplo, se até a questão do desânimo, a questão da inconstância, a oração em línguas vai nos tornar constante, entendeu? Então é a prova daquilo que não vemos. Então, na medida que você ora em línguas, as coisas vão acontecer na tua vida sem você perceber. Por isso que não é sentimento. Então, quando você ora em línguas, você está ativando leis espirituais que operam independentemente dos seus sentimentos. Você entende isso? Então, quando você ora em línguas, você está ativando leis, né? Leis. Que leis são essas? Leis espirituais que operam, que trabalham independentemente dos seus sentimentos. Amém? Não é? Tem questões nas nossas vidas que a gente se surpreende, né? Às vezes, de repente, a gente, né, tem um surto de ira, entendeu? De revolta, de responder mal para as pessoas, de fazer alguma coisa, de preguiça, surto de tanta coisa ruim, não é verdade? Diz assim, meu Deus, mas eu não sou assim, né? Pois é, a oração em línguas vai tratar disso em nós. Glória a Deus. Independentemente, né, dos nossos sentimentos. Então, você só precisa orar em línguas. É preciso. Amém?
E é o que a gente já falou, né? Um soldado, ele não vai trabalhar pelos sentimentos dele, entendeu? Ele não está na guerra pelos sentimentos, ele está na guerra pelas leis que foi passado para ele, as orientações, o regulamento, né? O comando ali, né? Daquele batalhão ali, entendeu? Da mesma forma nós com Deus, amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar em guerras que quando pensa que não, você já saiu e, nossa, vencer, glória a Deus. Por quê? Olha aí, resultados da tua fé por causa da oração em línguas. É isso que Judas, né, fala aqui no versículo 20. Edifiquemos. A Bíblia diz, mas vós, amados, ele diz, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, a oração no Espírito não é aquela oração que você ora sem falar, não. É a oração que você ora em línguas. Amém? Glória a Deus. Então, voltando, o soldado, ele não trabalha pelos sentimentos dele, senão ele volta atrás. Ele volta atrás. Nós vemos muitas pessoas voltando atrás. Nós vemos muitas pessoas inconstantes, às vezes até briga, né? Ah, imagina esse horário, meio-dia. Porque não entendeu. Não entende, não é verdade? Não entende. Entendeu? É incrível, né? Não sei você, eu sou muito assim, eu sou muito ficada ali em Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Traga o seu corpo como sacrifício. Aí o que você faz? Eu ponho meu relógio para despertar. Não, hoje eu quero orar 3 vezes por dia. Eu quero e vou mesmo, em nome de Jesus. E é o dia que eu estou mais atarefada, cheia de tanta coisa para ver. Não, vou deixar tudo, largar tudo. Então, são 3 vezes, vou mesmo, entendeu? Aí tá, 3 vezes de 2 horas, já pensou? Entendeu? É loucura, né? Para muita gente, mas na realidade não é loucura, entendeu? É coisas tremendas, né? É o prazer de você estar na presença de Deus, que não tem preço. Porque, sinceramente, suponhamos que hoje, tá, você tá com saúde, eu vou falar de mim, né? Pastor, você vai usar eu como testemunho, eu vou usar eu também, tá? Como testemunho. De repente, tá bom, eu estou boazinha, tá? Uma semana, maravilha, fui no médico, não deu nada, meus exames estão tudo intactos, olha, meu corpo tá perfeito. Aí, depois de um mês, aí, de repente, eu começo a sentir alguma dor, alguma coisa, a dor invade, não é? O mal invade, o câncer, os problemas invadem o nosso corpo sem você esperar. De repente entrou. E aí você está naquela semana cheia de atividade. De repente vem uma dor na perna, você não sabe o que é, aí você vai, aí a pessoa vai no hospital, chega lá, é um câncer. Olha aí, não vai te parar? Vai te parar tudo, vai parar tudo. Você vai vir desesperada, e aí, ai meu Deus, aí você não quer outra coisa, você quer ali só pensar em Deus. Olha aí, por que será que as enfermidades, os males empurram a gente para pensar em Deus? Mas o amor da gente não empurra. Você está entendendo? É muito sério isso. E eu tenho trabalhado isso no meu coração. Peraí, não, eu não quero correr para Deus na minha dor. Não quero correr para Deus na dor de um filho, na dor, né, nas finanças, nos problemas de finanças. Não, eu quero correr para Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque quando a dor vier para me alcançar, ela não vai me achar. Amém! Não vai. Você tem sua Bíblia? Você sabe o salmo de número mais importante, o salmo mais importante da Bíblia? Aliás, todos são importantes, mas eu digo mais importante, eu digo para todas as pessoas, até as ímpias. Você entra numa casa, está lá. Lembra dos quadros antigamente, né? Salmo 23, Salmo 91, pois é. Mas vamos usar o Salmo 91. O que a Bíblia começa falando? A Bíblia diz assim, aquele que habita, olha só, né? Feliz, bem-aventurado, né? A palavra de Deus está falando que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, que lindo. Tremendo, né? Glória a Deus. Então, se eu habitar no esconderijo do Altíssimo, o que a Bíblia diz? Nossa, ele está me ensinando, está me mostrando qual é o meu lugar. É habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é a mesma coisa que fala 1 Coríntios 14? A mesma coisa. Você está entendendo? Aqui, ó, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
Descansa a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Eita, amém? Não vai. Aí você vai vendo aqui o que vai acontecer com essa pessoa. Nada vai alcançar ela, entendeu? Então, é muito melhor. E a gente sabe que as circunstâncias estão aí para alcançar a gente, né? O mundo está aí para, né, de boca bem aberto para nos destruir, entendeu? Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o lugar do esconderijo do Altíssimo? 1 Coríntios capítulo 14, minha oração em línguas. Porque o versículo 4 diz que eu vou me edificar. Judas 20, né? A Bíblia diz que nós temos que edificar a nossa fé santíssima. Amém? Orando no Espírito. Gente, é uma pena que a gente vai parar aqui, porque nós precisamos interceder juntas, tá bom? Então é com a Raquel agora. Amém.